esteja ministrando a cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amados, a nossa trajetória com Deus, ela está mais assemelhada a uma maratona do que corridas de curta distância. É bem sabido que atletas, para seguir essa trajetória de esforço extremo, eles precisam se preparar para esse momento. Eles não vão enfrentar um grande desafio físico de qualquer forma. É necessário que eles tenham uma dinâmica de preparo em sua alimentação, uma vida regrada na sua alimentação, nos horários, atividades físicas, para que quando chegar a oportunidade, o momento, a ocasião em colocar em prática a sua expectativa de enfrentar o desafio e chegar na reta final, ele tenha condições também de chegar até a reta final de fato. Logo, um atleta, ele precisa estar preparado para esse momento. Ele precisa estar, de fato, apto para enfrentar esse desafio. E mesmo esses atletas, nós ouvimos nas mídias, em entrevistas, que homens preparados, mulheres preparadas ao extremo, mesmo assim passam por situações em que eles não gostariam de passar, como lesões, situações de exaustão extrema, algo que os atletas também precisam estar preparados mentalmente, não só fisicamente, para enfrentar. Não é diferente na vida com Deus. Na nossa trajetória com Deus, é necessário e requer-se de cada um de nós um esforço. Nós, quando falamos de esforço, não quer dizer que iremos fazer pela nossa própria força, mas é a parte que nos compete de nos inclinarmos aos pés do Senhor, buscarmos uma vida de santificação, meditarmos na sua palavra, uma vida de oração, para que quando chegar os momentos em que venham nos tirar do alvo, tirar dos objetivos, muitas vezes a exaustão espiritual, quando quer chegar, nós estejamos preparados para enfrentar esse dia mau que chega para todos. Esse dia mau, de fato, ele vai chegar. E eu gostaria de, nessa noite, refletir com os amados irmãos sobre a esperança na caminhada. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. E em reverência à palavra de Deus, coloquem-se em pé em nome de Jesus. Sabemos que mesmo na trajetória cristã, nessa caminhada com Deus, como já foi ministrado nessa noite, em todas essas coisas, quando se levantarem os desafios e os momentos de caos quiserem nos sucumbir, sabemos, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, versículo 13 ao versículo 35. Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém cerca de 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Muito obrigado, minha irmã. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.
É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, diante da Tua presença, nós Te agradecemos pela Tua santa palavra. Ó Deus, que o Teu povo, a minha vida, seja edificada mais uma vez com essa passagem bíblica, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, meus amados. Nós estamos em uma série de ministrações, Viva a Esperança. Estamos encerrando hoje essa série de ministrações. E essa série de ministrações está baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos gerou de novo para uma viva esperança, segundo a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele nos gerou de novo para vivermos de forma diferente, não cabisbaixos, não abatidos, mas olhando para o alvo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Meus amados, essa passagem, esse livro, esse evangelho foi escrito por o evangelista e amado médico, assim chamado Lucas, e ele também escreveu este evangelho e também o livro de Atos, a pedido de Teófilo. Este evangelho foi escrito principalmente para os gentios e tem a intenção de demonstrar a humanidade do Filho de Deus, como foi esse processo da sua trajetória de vida e ministerial aqui nessa terra. O capítulo que nós acabamos de ler traz e faz menção a respeito da morte, mas também principalmente da ressurreição e a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No início do capítulo 24, nós observamos que aqui existiam mulheres que tinham ido até o sepulcro, observar o que havia de ter acontecido com o Senhor Jesus Cristo no terceiro dia. É bem verdade que existia uma profecia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Qual foi a surpresa daquelas mulheres ao chegarem para levar as especiarias até aquele local? A pedra que existia naquele sepulcro havia sido removida e 2 varões com vestes resplandecentes apareceram para aquelas mulheres e fizeram a pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aquelas mulheres, cheias de regozijo e jubilosas, retornaram para falar a respeito do que havia acontecido. O Senhor Jesus já não estava detido em um sepulcro, como assim ainda hoje não está. O nosso Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo e habita em nós através do Espírito Santo de Deus. E meus amados, nós precisamos compreender que este é o ponto crucial
real, central do cristianismo, a sua morte, mas também a sua ressurreição. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, vai nos lembrar: se Cristo ele não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã também é a nossa fé. A palavra de Deus vai também afirmar em Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo afirmando: desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Portanto, crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo é fundamental para a minha e para a tua fé. Se nós não crermos que de fato ele ressuscitou, como nós um dia iremos nos encontrar com ele na eternidade? E a morte do Senhor Jesus Cristo não é algo que está restrito à palavra de Deus, mas foi um fato, aconteceu em um tempo na história. E eu gostaria de evidenciar algumas características ou alguns detalhes que de fato aconteceram, que evidenciam que o Senhor Jesus de fato ele morreu e ele ressuscitou. Não simplesmente porque alguém conta para você que a cruz está vazia, mas porque de fato Jesus, ele pisou nesta terra um dia, há mais de 2000 anos atrás, ele padeceu por mim e por você, ele morreu, mas também ele ressuscitou. Ele está vivo. E a primeira que eu gostaria de destacar, o primeiro acontecimento é que a execução do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma execução pública. Foi algo público que atestou a sua morte. Lembremos-nos, era período de Páscoa. Havia um ladrão e havia o Senhor Jesus Cristo, nada de mal ele havia feito. Por ocasião, Pilatos sempre liberava alguém, e o povo, liderado pelos líderes religiosos, influenciados, eles começaram a requerer que o Senhor Jesus ele fosse morto, que ele fosse crucificado. E o Senhor Jesus ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, ele foi preso no madeiro, e de fato ele morreu, mas percebe-se no relato bíblico que aqueles soldados chegaram inclusive a quebrar as pernas dos dois criminosos que estavam ladeando o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus ele foi perfurado, como dizia assim a profecia que iria acontecer, testificando que de fato ele havia morrido, e saíra água do seu corpo. Agora o Senhor Jesus de fato havia sido morto por aqueles homens, aqueles soldados cruéis. Também um oficial graduado garantiu a segurança da sepultura. Então os líderes religiosos, sabendo que existia uma profecia de que o Messias iria ressuscitar ao terceiro dia, logo foram se encontrar com Pilatos e relataram. E para que não houvesse uma falsa ressurreição, eles enviaram então soldados, uma escolta, com a marca, com o selo de Pilatos, para que ficasse lacrado aquele local, e nenhuma pessoa, nenhum dos seus discípulos chegasse lá e tirasse o corpo do Senhor Jesus, advogando, afirmando que de fato o Senhor havia ressuscitado. Só que o que foi que aconteceu? Quando aquelas mulheres chegaram lá, e é preciso informar que aqueles soldados, eles não poderiam dormir naquela vigília daquela noite. Por quê? Porque isso custaria as suas próprias vidas. Então, com certeza, aqueles homens, eles estavam vigilantes, eles estavam atentos para o que poderia acontecer. Mas o que acontece de fato é que o Senhor Jesus, ele ressuscita. E as mulheres, ao chegarem até aquele local, observam que a pedra que havia sido lacrada e que existia um selo ali de Pilatos, uma escolta protegendo, havia sido então tirada do local. E quando os discípulos também chegam lá, apenas veem os lençóis que envolveram o Senhor Jesus sobre aquele local. O Senhor Jesus não estava lá. Apesar também dos guardas, a tumba estava vazia, como já mencionado.
chegaram lá e não estava presente mais aquele corpo, aquela pedra que era pesada por demais, havia sido removida. Também muitas pessoas afirmaram que o viram. Cristo ressurreto fora visto por Pedro, pelos apóstolos, por mais de 500 pessoas, por Tiago e por Paulo. A palavra do Senhor ainda vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 3, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muitos são as evidências de que de fato o Senhor Jesus havia ressuscitado. Os seus apóstolos foram dramaticamente transformados através da sua ressurreição. Outrora, lembremos-nos, eram homens, muitos deles covardes, e que não compreendiam sequer a mensagem que o Senhor Jesus estava lhes anunciando. Agora, através da ressurreição, eles experimentam uma mudança que faz com que eles enfrentem os seus medos. E o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, vai nos afirmar que quando confrontados, quando aprisionados, quando eles foram colocados à prova, o que eles respondem? Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles não estavam preocupados com as suas próprias vidas, já não lhes interessava mais, porque a verdade da ressurreição ecoou em seus corações de tal forma que o que eles tinham de mais valor, eles estavam ofertando diante de Deus, que eram as suas próprias vidas. As testemunhas também, elas estavam dispostas a morrer por suas alegações. Não era uma novidade dos cristãos morrerem por alguma crença, era algo mais ou menos normal. Porém, é interessante observar que muitos morriam por algo que criam, porém, quem morreria por algo que diziam não ser verdade? Aqueles homens, eles morreram por entender que de fato estava se cumprindo a promessa e as profecias a respeito do Messias. Mais uma das evidências a respeito dessa ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era a observância que os judeus tinham do Shabat, da lei de Moisés, que dizia que era necessário que houvesse repouso e seria um dia dedicado ao Senhor. Esses homens agora, ao serem iluminados por essa nova etapa da história do cristianismo, agora eles entendem e se unem aos gentios para prestar culto ao Senhor ao domingo, dia este em que o Senhor ele ressuscitou ao terceiro dia. Então houve também uma mudança no seu culto, na sua forma de cultuar ao Senhor. O reino também foi claramente profetizado. Desde o Antigo Testamento foi falado a respeito de um Messias que viria. E nós sabemos muito bem que os judeus aguardavam alguém que viesse para restaurar a Israel, viesse restaurar a soberania daquela nação. Porém, o Senhor Jesus ensinava por parábolas. E quantas vezes nós vemos nos evangelhos o Senhor tendo que chamar à parte os seus discípulos, apóstolos, para interpretar aquilo que eles estavam falando. Então eles não compreendiam por completo que o reino de Deus já havia chegado, não era um reino visível, mas um reino que está dentro de cada um que nasce de novo. É um reino sempre eterno, que ultrapassa todo e qualquer poderio militar humano existente. Eles não conseguiam compreender isso. Portanto, não resta dúvidas, meus amados e amadas irmãs, o Senhor Jesus Cristo, de fato, Ele ressuscitou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Não é um conto de fadas, não é uma história que estão contando para vocês desde que você é criança, mas pelo contrário, Ele de fato ressuscitou. Diante de todos esses acontecimentos, diante de todas essas situações que aconteceram no início desse capítulo, existiam dois discípulos. Esses dois discípulos, Cleopas e outro que não é mencionado o nome, eles agora estão saindo daquele ambiente aonde o Senhor Jesus havia ressuscitado, Jerusalém. E eles então se dirigem a Emaús. São 60 estádios. Os comentaristas vão afirmar que eram aproximadamente 12 quilômetros.
Eles estão no terceiro dia se dirigindo ou saindo de Jerusalém em direção a essa aldeia. Eles poderiam talvez ter permanecido para ver se de fato a promessa de Deus iria acontecer, de que o Messias iria ressuscitar. Porém, eles estavam agora se afastando e se dirigindo àquela aldeia. O texto sagrado não nos esclarece por qual motivo eles estavam saindo. O fato é que esses homens, eles estavam saindo. E o evangelista, o médico amado, ele vai trazer duas grandes situações em que evidenciam os momentos em que esses discípulos eles passaram com o Senhor Jesus Cristo. Em um primeiro momento em que os seus olhos estavam fechados. Em um segundo momento em que os seus olhos eles foram abertos. Claro que o evangelista está falando de uma linguagem espiritual, não está afirmando dos seus olhos físicos, está falando a respeito de um entendimento, de uma compreensão que lhes foi ocultado para que eles não compreendessem ou para que eles fossem trabalhados ou tratados por Deus. Enquanto os nossos olhos estão fechados, sem enxergarmos essa dimensão espiritual, nós muitas vezes reagimos como os discípulos. E eu gostaria de evidenciar 3 pontos, enquanto nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados. E posteriormente, 3 pontos, como nós reagimos quando o Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento, para que nós reajamos como nós somos em Cristo, como Ele nos chamou para ser e que nós deveríamos ser, mas muitas vezes por causa da incredulidade não assumimos essa postura. A primeira postura, a primeira reação, a primeira atitude desses homens é que eles não estavam percebendo que o Senhor Jesus estava entre eles. Versículos 14 ao 16, acompanhem comigo. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Os discípulos eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam possivelmente na caminhada em que Jesus ele realizou todo o seu ministério aqui nessa terra. Eles estavam presentes, ouvindo a voz do Messias, ensinando-os tudo aquilo que era necessário para que eles dessem prosseguimento ao ministério do reino de Deus aqui nessa terra. Esses homens agora, eles estavam de fato com os seus olhos obscurecidos, sem compreensão. O Messias estava diante deles e se aproximou diante de tanto questionamento, diante de uma angústia que os estava os atribulando, diante daquela realidade. E mesmo o Messias chegando a eles, eles não entenderam, eles não conseguiram enxergar. Eles não conseguiram perceber que o Senhor Jesus estava com eles. E meus amados, nós muitas vezes não percebemos que o Senhor Jesus ele está conosco. Muitas vezes nós estamos tão assoberbados com as situações, tão aflitos e angustiados que nós não conseguimos ver que o Filho de Deus ele está presente conosco, que Ele está lado a lado, Ele está carregando o nosso fardo, que Ele está nos guiando, nos conduzindo, que Ele está trazendo refrigério às nossas almas. Por quê? Porque nós estamos como com os nossos olhos fechados, nossos olhos espirituais. Estamos tão abatidos diante das circunstâncias que olhamos e não conseguimos ver que o Messias está entre nós, que o Messias, Ele ressuscitou, que o Messias não vai nos abandonar, que o Messias irá estar conosco até a consumação dos séculos. Ele não te deixa. Ele não te abandona.
não são como os homens, os amigos dessa terra, que pela sua falha humana, em determinadas situações vai lhe abandonar. Não, Ele está caminhando lado a lado contigo, Ele está lado a lado, Ele está entendendo a sua dor, o seu sofrimento, e Ele não te deixa só. E é nesse momento de angústia, onde nós achamos que Deus não está conosco, que nós precisamos lembrar: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não te deixa na metade do caminho para ver se você vai concluir a jornada. Não, Ele está lado a lado contigo. O Deus que chama é o Deus também que direciona, é o Deus que habilita, é o Deus que ministra os corações, é o Deus que faz coisas extraordinárias em nós e através de nós. É nesse momento como que os discípulos estavam passando desesperados, olhando para aquela situação. Messias, Ele morreu. Estavam sem crédito, na palavra que o próprio Senhor Jesus havia falado, mas Ele morreu. E agora? Era algo tão óbvio. O Senhor Jesus havia falado que ao terceiro dia iria ressuscitar. Porém, aqueles homens nem sequer ao terceiro dia estavam aguardando findar, e eles já estavam desesperançados. Tenha calma. O Senhor, Ele está contigo. Tenha paciência. Não eleve demais a situação, porque mais elevado do que as situações é o nosso Deus. Ele está assentado no alto e sublime trono, mas Ele também está presente conosco. Como já foi orado nessa noite, o Senhor Jesus, Ele se inclina para ouvir a minha e a tua oração. Ele não te deixa. Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16, a parte A vai nos dizer: pode ser que uma mulher esqueça-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre. Contudo, ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê, na palma das minhas mãos te gravei. Você e eu estamos nas palmas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não tem como sair dessa mão soberana e poderosa. Você está gravado nas mãos do nosso Salvador. Logo, Ele não vai te deixar. Você também não tem como fugir, porque Ele está em todo lugar. Ele conhece o teu coração, sabe a situação em que você e eu estamos envolvidos, e você não pode permitir que as circunstâncias, como os discípulos, coloquem descrédito na palavra de Deus. Você e eu não podemos admitir que isso venha nos sufocar na nossa caminhada com Deus, porque existe esperança na caminhada para aqueles que olham para o eterno. Salmos 27, versículo 10 ainda vai dizer: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. É difícil disso acontecer. Infelizmente, temos visto muitos casos hoje em dia que são apenas genitoras, mulheres que dão à luz a crianças, não são mães, não são pais de verdade. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor está afirmando nessa noite aos nossos corações, que mesmo que isso venha acontecer, Ele não nos deixa só. Então a primeira característica, a primeira reação, enquanto os nossos olhos espirituais eles estão fechados, é que nós não conseguimos enxergar. Ei, o Senhor Jesus, Ele está contigo. O Senhor Jesus, Ele está contigo, Ele não te deixa, não te abandona. A segunda reação, quando os nossos olhos espirituais estão fechados, é que nós começamos a duvidar das promessas. Versículos 19 ao 21, leia comigo. Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré.
que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aleluias. Até o versículo 21. Todas essas coisas então aconteceram. É preciso lembrar que inicialmente os discípulos eles estavam entristecidos. Observe no versículo 17, quando o Senhor Jesus os pergunta a respeito do que eles conversavam, o texto sagrado vai nos afirmar. Que palavras são essas que, caminhando trocais entre vós, eles pararam entristecidos? Quando nós não estamos com os nossos olhos espirituais abertos, nós paramos na trajetória, na caminhada, entristecidos, porque aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele havia dito em sua palavra, parece que já não tem mais validade para hoje. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, na palavra do Senhor, existem promessas que são gerais para todos os seus filhos. Mas também existem promessas específicas que só você e eu sabemos que o Senhor lhe prometeu. Mas quando nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados, nós ficamos sem acreditar. É já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos que este que morreu, o Senhor Jesus, viesse então trazer a redenção para Israel. Só que era essa obra, exatamente essa obra de redenção que ele havia realizado. Porém, eles não estavam mais entendendo. Porém, eles não estavam acreditando. Porém, eles não estavam olhando para as promessas de Deus, para aquilo que ele já havia os ensinado e se apropriado dessa verdade, de tal forma que, mediante a circunstância, eles conseguissem permanecer perseverantes na caminhada. Você e eu, nós não podemos desanimar diante das circunstâncias e adversidades. Na caminhada, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o que é que te dá esperança? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está em nós, Ele habita em nós. Nós temos a sua palavra, o seu Santo Espírito, que é o penhor, que é a garantia. Nós não podemos duvidar. Deus, Ele prometeu. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu e tudo que está na palavra de Deus tem se cumprido até hoje, o porquê que iria mudar daqui para frente? Estamos aí passando por um momento, guerras e rumores de guerras. Situações de que nós não sabemos o que irá se suceder. Já estava na palavra do Senhor predita. Quantas guerras a humanidade já passou, de forma mais localizada e de forma geral. Já estava predito na palavra de Deus. Mas nós não podemos duvidar. O Senhor falou, Ele vai cumprir. Números 23:19 nos afirma isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará. Você está pensando que está servindo a um Deus que é como homem? Você está pensando que Deus muda com relação aos seus decretos? Ele não muda. Ele não muda, e é baseado nessa segurança e nessa convicção que nós podemos permanecer de pé, aguardando os cumprimentos das promessas, porque passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor não passará. Possa ser que você tenha recebido uma promessa de homens, e talvez você tenha se angustiado e ficado perplexo ou entristecido, porque até então não aconteceu. Mas se porventura foi Deus, aguarda. Os discípulos não aguardaram 3 dias sequer. Aguarde. Por mais que aos nossos olhos pareça demorar, o Senhor, Ele não vai se atrasar quanto ao cumprimento das promessas dEle em nossas vidas.
para a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos crer, precisamos confiar. E como é que eu demonstro isso? Na minha atitude, na minha fé, na minha esperança, na minha confiança, nas minhas reações. Quando tudo diz que não, eu ainda creio que sim. Quando as circunstâncias dizem ao contrário, eu vou continuar acreditando nas promessas do Senhor. Por quê? Porque foi Ele quem falou. Senhor, Tu falastes, eu aguardo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A maior das promessas, esse momento tão maravilhoso e glorioso, aonde a igreja do Senhor Jesus será ataviada e se encontrará com o noivo nos céus. Esse é o momento mais esplendoroso, mas eu sei, existem promessas e você aguarda, continue aguardando. É um familiar, é uma porta, é uma situação que aos seus olhos parece impossível, é o que já foi ministrado nessa noite, mas para Deus não há impossíveis. É promessa de Deus? Creia. Creia tão somente, acredite, deposite a sua confiança no Senhor. A terceira atitude que esses discípulos têm, por seus olhos estarem escurecidos, inebriados, ou seja, estarem sem compreender a verdade de que o Messias estava ao lado deles, é que não só olhando para a situação e vendo que o Senhor Jesus não estava mais com eles, e que não havia se cumprido as promessas para o povo de Israel, as promessas para as vidas deles, agora também eles começam a duvidar do testemunho de quem está acreditando. Versículos 22 ao 24 diz assim: é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Meus amados, não existe nada mais terrível do que você estar na caminhada com alguém que olha para as suas experiências, que olha para aquilo que o Senhor realizou na tua e na minha vida e coloca descrédito. Acha que Deus não fez ou que não irá fazer. Ou seja, além de estar desanimado na fé, além de estar abatido, Ele quer te desanimar também. Não satisfeito com a sua incredulidade, quer semear incredulidade na sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Estão duvidando não apenas daquilo que Deus tinha para a vida deles, mas também na vida de outros, de terceiros. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer: se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Chorar é até fácil, mas se alegrar, tem hora que as pessoas olham umas para as outras, mas ele está tão na frente, mas prega tão melhor, mas canta tão bem, mas é tão eloquente. Ei, meus amados, tudo que nós temos vem do alto. Tudo o que nós possuímos vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Se alguém tem mais talentos que você, glória a Deus, porque Deus distribui conforme a capacidade de cada um. Não compete ao vaso questionar ao oleiro: por que, Senhor, Tu me fizeste assim? Mas compete a mim e a você obedecer. Faça. O que é que você tem em suas mãos? 5 pães, 2 peixinhos. Ofereça diante de Deus. Deixa Ele fazer a multiplicação. Deixa Ele fazer com que haja crescimento. Coloque-se à disposição. Mas também não venha olhar para a vida do teu irmão e colocar descrédito naquilo que ele está vivenciando, nas experiências dele com o Senhor. Olha, quer ser santo demais. Ontem eu escutei a experiência de uma jovem na escola aqui da sede, em que ela fez um pequeno gesto aos olhos de muitos. Colocou frases nos banheiros, versículos, palavras de encorajamento, e que pessoas foram tocadas por aquelas frases. Aos olhos de muitos, talvez olhando para aquela situação,
o que essa menina está querendo? Só quer ser, mas obedeça. Pequeno aos seus olhos ou grande aos seus olhos, obedeça. E também não sejamos aqueles que vai desanimar, desacreditar aqueles que estão na caminhada, que estão realizando e estão tendo as suas experiências com Deus. Mas mesmo que tudo isso nos aconteça na caminhada, chega um momento que o soberano, o eterno, se levanta. Mesmo que nós estejamos sem entender, com os nossos olhos obscurecidos, espiritualmente falando, tem uma hora que Deus, Ele age, intervém ao nosso favor, e Ele faz com que nós venhamos então compreender aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está realizando. Primeiramente, os nossos olhos, eles são abertos através da palavra de Deus. Versículos 25 ao 31. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. O que é que o Senhor Jesus ele faz nesse momento? Ele está abrindo os olhos deles através da palavra do Senhor Jesus. Observe que o Senhor, ele está fazendo uma pregação expositiva. Ele não está pegando uma parte da palavra, ele não está pegando um trecho. Muitas pessoas se equivocam e acham que uma pregação expositiva é um estudo. Mas foi isso, exatamente isso que o Senhor Jesus ele fez. Ele começa então por Moisés, vai por todos os profetas e explica o que haveria de acontecer. As promessas que o Senhor havia dito na palavra do Senhor, Ele começa a trazer aos corações deles as promessas que trazem esperança. A palavra de Deus que gera fé em nossos corações, que vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, era o que o Senhor Jesus estava realizando em seus corações. Sabe como nós teremos os nossos olhos espirituais abertos? Através da palavra de Deus. Quando nós nos debruçarmos para estudar, não apenas uma porção como uma resposta imediata, mas pararmos para estudar a palavra de Deus, para meditar na sua preciosa, na sua santa e maravilhosa palavra, o Espírito Santo de Deus vai arrancar os tampões dos nossos olhos, assim como Paulo, ele tem essa experiência com Deus, e quando ele está orando, aquilo cai dos seus olhos, aquelas escamas caem, e ele então começa a voltar a enxergar. É a palavra de Deus que gera fé em nossos corações. É a palavra de Deus que tem o direcionamento, que tem a correção, que tem o consolo, que tem a exortação, que tem o alimento para as nossas vidas. É a palavra de Deus. Foi através da palavra que esses discípulos, agora expostos a essa palavra, eles começaram primeiramente a enxergar. Não foi uma oração, Jesus poderia ter feito isso. Não foi expulsando um espírito, para que aquele espírito que estivesse possivelmente trazendo algum incômodo, ou não trazendo entendimento, para que eles compreendessem, mas foi através da palavra de Deus. Por isso nós precisamos amar a palavra de Deus.
Por isso que nós precisamos nos alimentar da sua palavra, e nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e vai lá no profundo, fazendo separação, juntas e medulas, e é capaz de discernir as intenções do teu e do meu coração. Essa é a palavra de Deus, que é a profecia suprema que está diante de nós, mas que muitas vezes nós a desprezamos. Queremos algo a mais, queremos experiências, não queremos relacionamento. Queremos momentos, nós não queremos uma vida de comunhão com Deus. Temos tempo para tudo. Pare um tempinho para meditar na palavra do Senhor Jesus. Se dedique a estudar. Senhor, eu não estou entendendo. Tenha certeza, o Espírito Santo de Deus será o primeiro a querer que você compreenda a palavra de Deus, porque é alimento para a minha e para a tua vida. A segunda reação, quando as escamas dos seus olhos caem, quando eles agora começam a compreender, através da palavra do Senhor, é que eles se tornam homens fervorosos. Acompanhe no versículo 32. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A palavra de Deus não apenas lança luz às nossas trevas, não apenas norteia a nossa caminhada com Deus, mas a palavra de Deus gera o ardor em nossos corações. Nossos corações, eles ficam aquecidos. Quantos de nós já tivemos experiências individuais em nossos lares, aqui na igreja, ao meditarmos na palavra do Senhor, aquele regozijo interior que traz muitas vezes com lágrimas uma expressão das nossas vidas em gratidão ao Senhor pela sua presença em nós, pela sua presença no ambiente. É maravilhoso demais, porque essa presença, ela é incomparável, ela é insubstituível, é a presença do Senhor Jesus Cristo. Torna os nossos corações fervorosos. Esses discípulos, eles, após estarem expostos à palavra de Deus, eles ficaram fervorosos, estavam regozijados na presença do Senhor Jesus Cristo. Nada se compara ao amado das nossas almas. Você pode ter o melhor casamento, você pode ter os melhores filhos, você pode ter o melhor emprego, mas a presença do Senhor é mais especial. A presença do Senhor é o que vai te completar. É a presença do Senhor que vai trazer alegria. É a presença do Senhor que traz renovo. É a presença do Senhor que te traz regozijo diante dEle. É a presença do Senhor. E se nós não temos essas experiências com Deus, nós precisamos buscar tê-las, porque as escamas precisam cair. Eu e você precisamos caminhar e ter esperança na caminhada por causa dEle, por causa daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. É por causa dEle. João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, vai fluir como a fonte, fluirão rios de águas vivas. Não está limitado, não é uma porção, não é uma garrafa ou um copo com água, mas fluirão rios de águas vivas. Ninguém pode conter uma fonte de água jorrando. É assim que o Espírito Santo realiza na minha e na tua vida. A terceira e última atitude, após as escamas dos seus olhos caírem, é que eles proclamaram as boas novas. Versículos 33 ao 35 diz assim a palavra de Deus: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles.
Os que diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Está aquecido pela palavra do Senhor, ter os nossos olhos agora abertos espiritualmente falando, necessariamente precisa nos empurrar ao anúncio das boas novas. Lembremos que eles haviam dialogado com o Senhor Jesus Cristo: olha, já está tarde, fica conosco. É como se eles já estivessem cansados. É como se eles já estivessem num horário muito tarde da noite, ou se aproximando da noite, e agora eles queriam descansar. O que é que acontece com esses homens agora? Aqueles 12 quilômetros que eles percorreram até Emaús, agora aquecidos os seus corações, agora enxergando através da ministração da palavra de Deus, agora eles retornam esses mesmos 12 quilômetros e vão em direção aos apóstolos para anunciar aquilo que Deus havia feito. Ei, o Senhor Jesus, de fato, Ele ressuscitou. Não é um relato apenas das mulheres, não é um relato apenas de poucas pessoas, nós também experimentamos. Vocês precisam acreditar, vocês precisam crer. Meus amados, eu quero afirmar algo: aqueles que estão com seus corações aquecidos, não existe dificuldade para cumprir, obedecer a obra do Senhor Jesus Cristo. Não tem dificuldade de distância, não tem dificuldade, sei lá, de qualquer outro motivo que seja. Nós simplesmente queremos fazer. Esses discípulos estavam cansados, mas agora, regozijados na presença do Senhor, eles foram em direção, caminharam 12 quilômetros novamente, para simplesmente falar o que o Senhor Jesus havia feito. Ele apareceu a nós, o Senhor apareceu a mim e a tua vida. Houve transformação, não nos calemos, obedeçamos ao ídolo do Senhor. Nós precisamos cumprir a sua orientação. Concluindo, meus amados irmãos, podemos ter certeza que na caminhada com Deus teremos a sua presença nos assistindo, nos orientando, nos socorrendo quando nós estivermos cansados, mas também teremos a sua presença abrindo os nossos olhos espirituais para também compreendermos quando nós não estivermos enxergando esse mundo espiritual. Ele estará conosco. Ele estará contigo, Ele estará conosco em todo o tempo. E foi para isso que eu e você fomos chamados para andar por fé e não por vista. Andar olhando para o sobrenatural de Deus, não para o que está à nossa volta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Gostaria de deixar apenas 2 atitudes mediante tudo o que foi exposto na reflexão dessa noite. Que esta seja uma oração constante em nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, eu não estou entendendo. A minha limitação humana não me faz compreender. Mas, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Me faz enxergar como o Senhor enxerga. Em segundo lugar, a caminhada é longa. É mais do que uma maratona, que são 42.195 quilômetros. A nossa caminhada com Deus é até quando findar o nosso tempo aqui na terra, ou até quando Ele retornar para vir buscar a sua amada igreja. Portanto, nós precisamos, diante de uma caminhada longa, pedir renovo. Senhor, me renove. Senhor, renova as forças. Aqueles discípulos, eles estavam desanimados na fé. Mas nós precisamos pedir, renova-me, Senhor. Quando houver um abatimento, quando houver qualquer tristeza que queira nos desanimar na caminhada, nós precisamos resgatar: ei, o Messias, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a obra da salvação foi completada. Não é necessário nada mais a não ser nós confiarmos, crermos e dependermos dEle. Para a glória do Senhor Jesus Cristo.
foi porque Ele ressuscitou que uma viva esperança existe em cada um de nós. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar com toda a alegria, com todo júbilo. Possa ser que você não conheça, mas eu acredito que a letra vai passar aqui na terra. E eu gostaria que você louvasse ao Senhor essa canção para a glória e o louvor do nome dEle.